Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu quero conversar com vocês nesta manhã sobre a teologia do consolo. Teologia do consolo. O que significa isso? Significa que nós temos, na palavra de Deus, o ensino precioso sobre encorajamento para a vida cristã. Há muitos crentes que preferem ler livro de autoajuda, não é isso? E não leem a Bíblia. Tem muita gente que, ao invés de buscar consolo nas Escrituras e no Espírito Santo, que é o Consolador, fica procurando consolo, encorajamento em outras coisas. E eu sei que há muita gente que tem frequentado a nossa igreja, que tem vindo dessas comunidades neopentecostais, e essas pessoas estavam viciadas em campanhas. Então, todo mês tinha uma campanha, né? E parece que quanto mais campanha você fazia, mais desiludido você ficava. E uma das grandes dificuldades que nós temos com a teologia da prosperidade é que a teologia da prosperidade e o evangelho chamado da prosperidade, ele tira da vida do crente a importância do sofrimento. Ele tira da vida do crente a importância da tribulação, da provação. E se a gente não entender a teologia do consolo, se nós não entendermos que o sofrimento ele existe na nossa vida para que a gente possa desfrutar do consolo de Deus, certo? A gente vai ter um cristianismo completamente equivocado. Aí você vai entender que quando Paulo diz que ele tem mais prazer no sofrimento, aí vocês dizem, esse cara é masoquista. Ele diz, não sou masoquista, é porque quanto mais sofrimento, mais graça. Mais graça. Eu não sei se vocês se lembram que Jesus disse para os discípulos, não vos deixarei o quê? Órfãos. E o que significa ser um órfão? É ser um desamparado. É não ter uma família. Mas a igreja, ela não é um orfanato. A igreja é uma família. E ele diz, por isso que eu vou enviar o Consolador. E ele estará convosco e habitará em vós. E ele estará aí para justamente suprir todas as suas necessidades. Amém? Então pode o coro cantar, certo? Pode vir a tribulação, pode vir o problema, pode vir a dificuldade, pode vir a dor, a doença. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em. E quanto mais luta, mais graça. Essa carta de Paulo aos Coríntios, eu já fiz a exposição, depois você pode adquirir lá na livraria, Consolo na Tribulação. Essa carta, ela foi escrita por Paulo, da província da Macedônia, no ano 56. É a carta mais pastoral de Paulo. É nessa carta que Paulo abre o seu coração para falar dos seus sofrimentos. E de como os sofrimentos fazem parte da vida do crente e da igreja. Tá bom? Nós vamos estudar expositivamente aqui. Vamos ler juntos aí. 2 Coríntios capítulo 1. Versos de 3 a 11. É o texto que nós vamos estudar. E eu vou tentar, nesse texto, resumir todo o ensino de Paulo sobre o consolo, sobre o encorajamento. Diz assim, vamos ler juntos? Bem forte. Vamos ficar de pé para você não dormir. Você deve ter vindo do desfile da sua escola. Passou a noite, claro, né? Vamos. Vamos bem firme aí. A nossa escola é a escola dominical. Vai tirar primeiro lugar. Vamos lá. Bem forte. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias
e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós, com toda paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois coparticipantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Pode sentar, irmãos. A palavra consolar aparece 18 vezes nessa carta escrita por Paulo. E o que é que significa a palavra consolar? Consolar significa encorajar. Encorajar. Ou seja, o Espírito Santo, ele é chamado de o Consolador, Paráclitos, porque ele é aquele que está dentro do crente, ao lado do crente, para encorajar o crente, para fazer com que o crente ele resista nos momentos mais difíceis da sua vida. Preste atenção. Paulo vai colocar nessa carta todo o ensino acerca da teologia do consolo. Vamos caminhar um pouquinho, por favor, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Paulo vai dizer no versículo 1, pelo que tendo este ministério de pregação da palavra, Paulo está dizendo, segundo a misericórdia que nos foi o quê? Feita. O que ele vai dizer aí? Não desfalecemos. Presta atenção. Essa palavra é muito forte. É a palavra que é usada para desmaiar. Desmaio. Talvez você, como crente, esteja passando por uma provação, por uma tribulação. Talvez você já passou por situações em que você diz, olha, para mim a vida perdeu sentido. E tem muitos aí que acham que crente não passa por depressão. Passa. Elias, quando estava deprimido, pediu a Deus que tirasse a sua vida. Moisés, quando estava estressado com o povo, pediu a Deus também, risca o meu nome aí no livro e tira, estou fora. Jonas, o profeta fujão, também pediu a Deus para morrer. A vida estava tão ruim, Deus era tão misericordioso, salvou tanta gente que ele ficou com raiva. E pediu a Deus para morrer. Jesus Cristo, quando estava lá no Getsêmani, diz lá que ele teve tristeza de morte. E ele transpirou o quê? Sangue, a luta intensa, desespero.
Então, irmão, crente fica deprimido. Crente passa por doenças mentais. Muitos são levados ao suicídio. E esse suicídio, muitas vezes, é consequência de um problema mental e não espiritual. Então, não julgue, tá? Não julgue. Vai estudar o assunto, vai compreender o assunto. Porque quando Sansão, ele resolve derrubar os pináculos do templo dos filisteus e matar todos os filisteus, ele morreu junto. Mas lá em Hebreus capítulo 11 diz que ele é um herói da fé. Herói da fé. Então há momentos, há sofrimentos que a gente passa como crente, como ser humano, que não é problema espiritual. É da nossa o quê? Estrutura. E o Salmo 103, o salmista diz que louvado seja Deus, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos o quê? Pó. Pó. Veja que Paulo vai colocar outra palavra aqui, veja lá. Versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 4. Ele diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Somos nós. Que tesouro é esse que está dentro desse vaso de barro? O conhecimento de Deus. Então você é um vaso de barro, mas dentro de você existe algo maravilhoso. É isso? Por que que Deus fez isso? Por que que Deus colocou ou habitou dentro de mim, de você, me deu esse conhecimento espiritual? Veja a resposta que Paulo vai dar aí. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que nesse vaso de barro se manifeste o quê? O poder de Deus. O poder de Deus. Veja que ele vai dizer, versículo, lê comigo aí, 8 e 9. Vamos juntos? Em tudo somos, porém não, perplexos, porém não, perseguidos, porém não, abatidos, porém não, destruídos. Quem se lembra da propaganda da Folha de São Paulo, que tinha um ratinho, que ele levantava no céu, 2, 4, 4, 4 mil, e ele batia, ele levantava de novo. É desse jeito. O crente, ele é abatido, mas ele não é o quê? Destruído. Destruído. Veja no capítulo 4, Paulo vai repetir essa mesma expressão. Versículo 16, o que é que diz aí? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, irmão. Está com problema, está com luta, está com dificuldade, não desanime. Não desanime. Não desfaleça, não desmaie. Porque nós temos o quê? A maior fonte de consolação, que é Deus. Certo? É Deus. E aqui, eu queria que você fosse mais adiante. Tem tanta coisa bonita aqui. Versículo 17 do capítulo 4, porque a nossa leve e momentânea o quê? Presta atenção. Tudo que você sofre aqui no mundo é leve e é o quê? Quando você compara com o quê? Com o peso da glória. Você só vai sofrer 70, 80 anos aqui. E a glória vai ser o quê? Eterna. Você fica aqui querendo trocar de carro, fazendo teologia da prosperidade, esse negócio lá. Lá você vai andar de arcanjo, poxa. Lá você vai receber um corpo espiritual sem dor, sem tristeza, sem magreza, sem gordura, sem colesterol, sem diabetes. Já pensou nisso? Então para de reclamar. Não desfaleça. Não desfaleça, não desanime. Disse Jesus, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O versículo-chave dessa carta, para a gente não gastar muito tempo voltando lá para o texto, está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 9. Vamos juntos? Então ele me disse,
A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Preste atenção, quanto mais fraco você for e você estiver, mais dependente você será do poder de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoará na fraqueza. Na fraqueza. Paulo, que curou muita gente, Paulo que abençoou tanta gente, tinha um espinho na carne. E ele orou, e Deus disse, não vou tirar esse espinho na carne, para que você seja uma pessoa humilde, Paulo. Você teve muitas revelações, você teve muitos privilégios, então vou deixar esse espinho, veja o que ele vai dizer. Veja, irmãos, 12:7, o que Paulo diz? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza da revelação, foi-me posto um espinho o quê? Na carne. Por que Deus não dá asa à cobra? O que você acha? Senão a cobra voaria e picaria por cima, nós estávamos perdidos. É igual você. Você não vale nada, então não vai dar certas coisas para você não. Vai deixar você ali, ó, na coleira. Quando você achar que você é alguma coisa, Deus diz, não, meu filho, você não é nada. Você depende de mim, você precisa de mim. Como diz o Salmo 71, que é o Salmo do idoso. Então, todo pessoal, depois de 60, tem que decorar o Salmo 71. Tá certo? O Salmo da mulher grávida é o Salmo 139. Você ora e põe a mão na barriga todo dia para o menino nascer direito. Deu para entender? Então tem salmo para tudo. Mas vamos lá. Vamos lá para o texto. Vamos para a exposição do texto. Teologia da consolação. Veja, em primeiro lugar, Paulo vai colocar no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda o quê? Consolação. Então, o primeiro ponto aqui que Paulo quer nos ensinar é a origem do consolo. A origem do consolo. Todo consolo vem de Deus. Por isso que Paulo inicia louvando. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Deus é bendito para Paulo? Por que nós temos que bendizer a Deus? Ou falar bem de Deus? Primeiro, porque Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai de Jesus, o Pai dos cristãos e o Pai de toda a criação. O comentarista bíblico diz, Deus é o Pai da natureza divina de Cristo, pela geração eterna. Ele é também o Pai da sua natureza humana, pela concepção miraculosa do ventre da Virgem, de Cristo como Deus homem, e nosso Redentor, pela relação de aliança, e nele, por meio dele, como mediador, e sua descendência, o quê? Espiritual. Para os crentes, em Jesus, Deus é o nosso Pai. Ele é Pai de Jesus. E Ele é o nosso Pai. Por isso que nós oramos o quê? Pai nosso, que estás nos céus. Ele é Pai de Jesus. E aí o coreano diz, Ele é Pai do nosso irmão mais velho. Do nosso irmão mais velho. Mas Ele é Pai também de misericórdias. Veja no texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Pai de Jesus é também Pai de misericórdias. Aqui no grego, a palavra hebraica Pai significa aquele que dá a origem. Só Deus é misericordioso. E toda misericórdia que existe procede de Deus. Deus é amor? E todo amor que existe procede de quem? De Deus. E misericórdia, meus amados irmãos, é a suspensão daquilo que eu merecia receber como castigo e Deus não me dá. Eu mereço,
mas Ele não me dá. E é tão interessante, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Em Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. O que diz lá? Miqueias 7, 18. Acharam aí? Vamos ler juntos aí, Miqueias 7, 18, bem forte, todo mundo, para participar, para não cochilar. Vamos lá. Miqueias 7, 18. O que diz? É semelhante e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer. Você já pensou nisso? Que Ele não retém a sua ira, mas o que eu acho fantástico nesse texto é que Deus tem prazer na misericórdia. Nós não. Nosso prazer é na vingança. É ou não é? Nossa. Mas Deus tem prazer. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Cada manhã se renova sobre a nossa vida. Mas Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos que bendizê-lo. Ele é Pai de misericórdia. E misericórdia descreve o que Deus sente em seu coração por nós miseráveis pecadores, né? Míseros e córdia. Córdia é coração. Então Deus sente no seu coração, no coração dele, a nossa o quê? Miserabilidade. É daí que vem aquela música: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não presta, mas eu te amo. Você não vale nada. É só ler o livro de Oséias, onde o profeta encarna toda a vileza que um ser humano pode fazer com a outra pessoa. E nós fazemos isso com Deus. E Deus continua nos amando, nos perdoando, nos sustentando em sua misericórdia. Mas o que eu acho interessante aqui é que Paulo vai usar uma palavra maravilhosa. Ele diz que Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia. E aí ele completa com um aditivo: e Deus de toda consolação. Deus de toda consolação. O que é que significa isso, irmãos? O que seria toda consolação? Hein? Vocês não são inteligentes? Não fizeram o Enem? O Deus de toda consolação é que não existe nenhuma consolação que Deus não tenha para nos dar. Certo? Ficou viúva. Não estou desejando não, tá? Vai ficar um dia, mas ficou viúva. Deus tem consolo para o viúvo. Foi rejeitado. Deus tem consolo para o rejeitado. Aliás, Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens. O povo via e virava a cara. Está lá em Isaías capítulo 53. Nem por isso Jesus fumou maconha, nem se revoltou, nem saiu da igreja, nem deixou de ir para o culto, nem deixou de ir para o templo, nem deixou de orar, nem deixou o foco do seu ministério. Porque crente hoje, qualquer é uma sensibilidade, qualquer coisinha, o crente fica logo... Meu irmão, Jesus foi um homem que, segundo o profeta, soube o que é padecer. Você não sabe. Jesus soube. Ele soube. Ele conhece. Ele recebeu sobre si o nosso castigo. O castigo dos eleitos de Deus foi colocado sobre ele. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é padecer. Nós não sabemos.
A gente tem uma enxaqueca, entra em crise espiritual. Certo? Perde o emprego, perde a fé. Começa a adoecer, começa a reclamar. Eu quero dizer para você, vai piorar, os dentes vão cair, as pernas vão tremer, o cabelo vai cair. Pode ter certeza. Você pode amarrar, pode segurar, pode colar, pode detonar, detox, faz o que você quiser. Mas nós estamos indo para... Do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. A luta do crente. Luta do crente. Veja no texto que Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o agente divino de toda consolação. Presta atenção, a palavra grega para consolador denota o ato de ficar ao lado de uma pessoa para encorajá-la, enquanto a mesma estiver suportando sofrimentos. A palavra toda indica que não há carência que Deus não possa suprir. Tanto extensivamente, quanto que intensivamente. Ele é poderoso. Mas vamos lá. Versículo 4. Vamos ler juntos, versículo 4. Esse versículo tem muitos detalhes que a gente precisa explorar aqui. O que é que diz aí? É Ele que nos conforta em toda a nossa... para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Veja que aí o texto começa com apresentando Deus como Ele. Significa que esse consolo de Deus, Ele é um consolo o quê? Pessoal. É Ele pessoalmente. Isso faz alguma diferença para vocês ou não? Faz toda a diferença. Deus não manda consolador. Deus não contrata carpideira para chorar por você. Ele chora com você. Ele geme com você. Ele sente a sua dor. Ele está dentro de você. Ele sabe tudo. Ele está com você. A dor que você sente, Ele sente. Ele sabe. E aqui é a grandeza do texto, porque é Ele pessoalmente. Ele pessoalmente. E é tão bonito aqui, porque a ênfase é Ele que nos conforta. E aqui, irmãos, você precisa abrir a sua cabeça para entender a grandeza que está sendo colocada aqui. Há muitos textos para serem lidos, explorados. Mas o que eu acho maravilhoso é que toda a Trindade é, de uma certa forma, chamada de, cada pessoa da Trindade é chamada de Consolador. Jesus é Consolador. Né? Lá em Isaías 11 diz que Ele é maravilhoso o quê? Conselheiro. E a palavra conselheiro ali vem, é a mesma origem da palavra de confortar, de encorajar. Veja o que diz lá Isaías capítulo 40. Vamos só pegar aqui. Isaías capítulo 40. Isaías até o capítulo 39 é só juízo de Deus, profecias, mas no capítulo 40, começa dizendo assim: consolai, consolai o meu povo, diz o quê? O vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu o dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. E aí, ele vai andando no texto,
Eu queria que você lesse comigo, versos 10 e 11. O que diz aí? Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele, como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Esse texto está falando sobre o ministério de João Batista. E João Batista, ele pregou a respeito de quem? De Jesus. E Jesus, ele é o que? O nosso bom pastor. E Jesus diz assim, eu vos enviarei outro Consolador. Outro, eu sou o Consolador de vocês, enquanto eu estou com vocês. Eu vou me embora, mas outro Consolador virá, da mesma natureza. E aí você começa a descobrir que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as três pessoas da Trindade são fonte do nosso consolo. Consolo. Tem muita gente hoje que, ao invés de ler a Bíblia, de orar, de se agarrar com Deus, fica correndo atrás de fontes que não podem reter águas. Gente que não sabe curar a ferida e não se agarra com Deus. No ambiente evangélico, da prosperidade, criou-se a oração forte do apóstolo, do pastor. Eu estava assistindo a televisão um dia desse aí, e o negão do chapéu de couro fez uma fila e ele passava a mão na cabeça do povo, e a turma pagando só para passar a mão daquele negão na cabeça. Sem preconceito nenhum, mas ali não vale nada. Porque o poder não está no homem. Vocês viram o sermão que foi pregado pelo pastor aqui? Que nem os apóstolos tinham poder. Foi em nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. Agora, tem muita gente que está exercendo o nome de Jesus sem a autoridade de Jesus. Em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos Jesus. Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. A iniquidade. Iniquidade em forma de cura, em forma de bênção. Iniquidade. Estelionatário espiritual. 171. Certo? Agora preste atenção. Você está com um problema? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto. E em secreto, ele te recompensará. Recompensará. Quer vir aqui para orar? Tudo bem. Se você não orar, não vale nada. Eu já estou sobrevivendo com as minhas, você tem que orar também. Que aqui criou-se na igreja aquele negócio de terceirização de oração. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros. E temos que orar mesmo. E eu oro por vocês, oro pela igreja, oro pela liderança. Mas cada um tem que orar. E não tem oração forte. A oração de fulano é mais forte. O cara tem mais média lá no cheque celestial. Não, tudo é em nome de Jesus. Tudo é em nome de Jesus. Não tem, irmãos, pastor mais poderoso, crente mais poderoso, com média no banco celestial. Não existe isso. Tira isso da sua cabeça. Se liberte disso. Deus é o Deus de toda o quê? Consolação. Quem é o alvo da consolação? Veja aí. É Ele quem nos consola. O nos diz alguma coisa para você aí ou não? Ei? Vocês são inteligentes. Vocês soltaram a aula de português lá? A exegese é no português. É Ele que nos. Quem é esse nos aí? Nós, os crentes. Se Ele é meu pai, quem é que vai me confortar? É Ele, meu pai. Ele conforta primeiro os seus filhos. É Ele que nos conforta. E aqui, irmãos, é muito maravilhoso esse texto. Porque ele nos conforta quando? 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 Lê o texto aí. Quando? Irmãos, presta atenção. Enquanto ele é o Deus de toda consolação. Não é isso? E ele nos conforta em que tribulações?
Toda. 10 para vocês. Vocês são inteligentes demais. Toda. Está com tribulação no casamento? Quem é que vai confortar? É o terapeuta? Incrédulo? É Deus. Começa a orar com sua mulher, começa a orar pelo seu casamento, começa a orar, e Deus vai confortar, vai consolar, vai mudar, vai transformar. Irmãos, a igreja está cheia de pessoas vítimas que estão abrindo mão do poder de Deus para buscar ajuda e recursos na mão de homens. E aconselhamento só é bom até o momento que for bíblico. Deixar de ser aconselhamento bíblico não serve para nada. Não serve para nada. Ah, pastor, eu tenho um terapeuta lá que é muito bom. Tudo bem, meu irmão. Certo? Pode usar seu terapeuta, mas só que você não vai ter ajuda. Quem é que nos conforta? É Deus. Você crê nisso ou não? Diz amém forte aí. Amém. E Ele nos conforta em toda tribulação. Em toda. Do começo ao fim, de qualquer tipo de tribulação, de qualquer tipo de provação. Aí você inventou uma doença nova aí, Deus consola. Não está lá nos registros médicos, mas Deus vai lhe consolar. Não tem problema na sua vida que Deus não possa ser o seu consolador. Tá bom? E lembre-se de uma coisa, volta lá para João, capítulo 11. Versículo 3 diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, olha o WhatsApp que Marta mandou, veja aí o que ela mandou: Senhor, está enfermo aquele a quem? Então, gente amada por Deus fica enferma ou não? E morre. E morre. E o crente ainda fica reclamando, dizendo: se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria o quê? Morrido. Só falhou, só não tem agenda. Quantas vezes a gente faz isso, irmãos? E o texto vai reforçar, porque no versículo 5, o que é que diz aí? Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Porque uma coisa são as irmãs dizerem que Jesus amava, mas agora Jesus está dizendo: eu amo mesmo você. O que Jesus vai fazer aí? Vai curar, mas antes de curar, Jesus o quê? Chora. Chora. Você acredita que Jesus chora por nós? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimidos? Principalmente o depressivo, né? Depressão é a pior doença que existe. Pior doença que existe. Homens de Deus passaram por muitas depressões. Spurgeon, Calvino, aquele lá da Carrancuda que o pastor cita direto aqui, o compositor, né, de hinos, que um dia teve uma depressão tão profunda que ele chamou um táxi em Londres, que ele queria se jogar do rio, queria se matar. E aí, o táxi chegou e Deus mandou uma neblina. E o táxi não pôde andar, porque o taxista não sabia qual direção tinha que tomar. Aí ele volta e suspende o suicídio. E compõe um hino, né, que atrás da face carrancuda, como é que é? Pastor Hernandes, repete direto aí, gente, pelo amor de Deus. Atrás da situação, existe um sorriso escondido de Deus. Então, quando você encontrar um crente sofrendo, doente, passando por lutas, por dificuldade, haja com misericórdia. Porque você vai entender o que o texto vai nos ensinar aqui, sobre a teologia do encorajamento, que nós precisamos tanto. Veja que a origem é Deus, a natureza desse consolo é pessoal, certo? É Ele que nos conforta em toda a nossa
tribulação. Qual é o propósito? Por que Deus nos conforta em toda a nossa tribulação? Para quê, irmãos? Por que Deus faz isso? Qual é o propósito? Língua portuguesa, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Preste atenção. Você passa por problemas, você passa por tribulações. Você clama a Deus. Deus consola você. E você se torna agora um agente de consolação. Sabe por quê? Eu acho extraordinário do ponto de vista prático. Porque há coisas na vida que só sente quem passa. Se o cara está com depressão, o cara fala, não, rapaz, reaja. Isso é frescura. Falar isso para um deprimido, um depressivo. Depressivo, ele está no buraco, irmãos. E a tampa do buraco não dá para ele alcançar, ele fica tentando pular. E às vezes, a única saída que ele encontra é a morte. Ele precisa que alguém jogue a corda e que alguém tire dele, de lá. E que ele seja abraçado, que ele seja cuidado. Então, nós somos consolados por Deus para nós nos tornarmos agentes de consolação. Se você está enfrentando um problema de câncer na sua família, você sabe o que é essa doença. Porque essa doença não afeta só o paciente, afeta a família toda. E Deus vai consolar você para que você possa ter misericórdia daquelas famílias da igreja que estão passando por isso. Pessoas da nossa sociedade. Eu acho interessante que até aí no mundo aí fora, o sujeito teve um filho morto, depois ele cria uma associação para apoiar as famílias que tiveram filhos mortos. Na igreja, nós temos que ser agentes de consolação. Nós somos consolados por Deus para consolar os outros. Tá bom? Então, essa boca de praga que você tem aí, dá uma costurada. Mas aqui, irmãos, tem um detalhe. Com a consolação com que nós mesmos somos o quê? Contemplados com Deus. Então você passou por um problema, aí você agora se acha um consolador, aí você vai escrever o Manual de Consolação do Crente. Eu que escrevi. 7 passos para uma consolação feliz. É a mesma coisa de você, um idiota, escrever 7 maneiras de criar filhos com sucesso. Não escreva, não. Porque criar filho é graça de Deus. Tem pai que não presta, os filhos são bons, tem filho que é tudo... Você não entende. Entende um negócio desse? Pastor consagrado, 2 filhos. Família consagrada, 2 filhos. Viraram travesti, morreram assassinados no Recife. Como é que você explica os filhos de Samuel? Como é que você explica um monte de filho ruim que tem na Bíblia? E um monte de filho bom que o pai não prestava? Então presta atenção, você está sofrendo? Porque a gente tem uma mania, é o seguinte, a gente quer consolar o outro, aí a gente aumenta a doença da gente. Diz, não, isso não é problema não. Isso eu já passei pior. Quer dizer, uma desgraça maior para consolar uma desgraça menor. Ele diz assim... Você tem que consolar o outro com a mesma consolação que você recebeu. Qual foi a consolação que você recebeu? De Deus. Então sabe o que você tem que fazer para consolar? Vai lá, pega a Bíblia, lê, ora. E a melhor coisa para você consolar alguém é você estar junto. Só isso. Orar pela pessoa. Estar ali junto. Irmãos, não adianta querer fazer teologia. Lembra o problema de Jó? Porque tem crente que tem o papel dos amigos de Jó. O cara está sofrendo, perdeu os filhos, perdeu os bens, está doente, e a turma fazendo teologia da desgraça do cara. Não é triste isso? E nós na igreja somos especialistas nisso. Está vendo? O filho do pastor se desviou. Sabia também. Não dá exemplo, fala uma coisa aqui, mora em casa da outra.
E é verdade mesmo. E você é uma autoridade, né? Você é um exemplo. Você tem uma coerência de vida que até o diabo se converteria com a sua vida, com o seu testemunho. Presta atenção, irmãos. Antes de olhar para o cisco no olho, olhe para o quê? A trave que está dentro do teu olho. Quer consolar? Consola com a Bíblia. Ajuda. Para de falar mal, para de criticar. Porque é Deus que vai fazer a consolação. É Deus que vai libertar aquela pessoa. É Deus que vai ajudar aquela pessoa. E Deus tem o tempo certo. Às vezes você luta, né? Pais lutando com o filho a vida toda, de uma hora para outra, cai a ficha, está fora de moda, eu não sei como é que é hoje. Entra online, né? Entra online, não sei como é que é. Mas cai a ficha, era a época do orelhão, caiu a ficha. Caiu a ficha, a ligação foi... Tá certo? Né? Diz lá, Jesus está contando a parábola do filho pródigo. E o filho pródigo caindo em si. Ele diz, aí ele fez a leitura correta de tudo aquilo que estava o quê? Acontecendo. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com o texto que você vai ler. Para consolar. Teve um pastor lá em Recife, Pernambuco, que ele foi fazer o velório de uma família cujo filho provavelmente tinha se suicidado, e ele leu que os suicidas não entrarão no reino de Deus. Certo? Já tem as complicações, que a pessoa já está... Teve um pastor nosso aqui que foi fazer uma visita, chegou lá, não sei por que cargas d'água, leu o texto da mulher adúltera. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí a mulher depois me liga, pastor, eu sou adúltera? Eu falei, não, minha irmã, só tem uns pecados, mas não chega a tanto. Mas o senhor mandou um pastor aqui que falou assim, leu um texto para mim, eu não entendi nada. Eu falei, não, ele errou, meu irmão, o texto. A senhora perdoa. Não, mas eu não quero mais ir para a igreja, não, porque eu sou uma pessoa, eu vou mostrar para o senhor minha certidão de casamento. Eu falei, minha irmã, pelo amor de Deus. Certo? Vai encorajar alguém no hospital, toma um banho primeiro, não vai fedendo para nada também não, que visita fedorenta é melhor não ter. Visita inconveniente também. A pessoa está passando por um problema. Irmãos, às vezes, ligar demais, enche a paciência do paciente. Ficar falando daquele assunto. Vai lá, liga, ó, estou aqui. Estou ligado, estou orando por você. Consolar aqui, como é que Deus nos consola? O consolo de Deus é sobrenatural. Então presta atenção. A consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Não vai dar para explorar muito aqui. Vamos para o 5. O 5, veja aí o 5. É muito importante o versículo 5. O que diz aí? Vamos ler juntos? Tá bom. O que é que isso quer nos ensinar aqui? Aqui nós temos um termo de garantia. Não sei se você já viu no poste, assim, sim, uma propaganda de uma mãe de santo, que diz, devolva o seu marido em 8 dias. Se não devolver, eu devolvo o dinheiro. É mentira, ela nem vai devolver o dinheiro, nem vai devolver o marido. Porque não tem garantia. Mas veja aqui, esse texto é fantástico, porque esse texto está dizendo claramente, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda, o quê? Por meio de Cristo. Foi por causa do sacrifício de Cristo que se estabeleceu o canal da consolação. Certo? É pelas suas pisaduras que nós fomos o quê? Sarados. Se nós participamos, por estarmos em Cristo, dos mesmos sofrimentos, das mesmas lutas, das mesmas provações, nós também desfrutaremos o quê? Da glória de Cristo. Então aguenta firme, irmão. Só são 70, 80, 90 anos. Passa rápido.
Passa rápido. Tá certo? Um dia, pastor, estou querendo, não aguento mais meu casamento. Aguenta a mão, cara. Aguenta a mão, tá ruim, mas vai demorar um pouquinho mais. Faz como Abigail, ora para ver se Nabal morre. Aí Deus vai dar Davi. Mas, pelo amor de Deus, não larga não inventa divórcio, não arruma essas coisas não. Aguenta a mão, aguenta a mão. O seu casamento é para ilustrar o sofrimento, como diz John Piper, lá de Cristo com a igreja. Você vai trocar de mulher, vai ser mais prejuízo, mais coisa, mais luta. Então, aguenta a mão. Está sofrendo. Porque a gente, irmãos, hoje, qualquer sofrimentozinho que a gente passa, qualquer luta, qualquer coisa, a gente já quer. Não, meu irmão. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de aprovado, receberá o quê? A coroa da justiça. Tá certo? Então, minha irmã, canta aquele hino para o seu marido. Só chega à noite, não sei se é esse aqui, mas vamos... É seu marido? Você canta assim: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Tá certo? Canta assim para ele dormindo, se ele saber. Ele não é cruz não, e se for tá magrinho, é leve, tá? Irmãos, é desse jeito. Eu quero terminar, não vai dar tempo da gente pegar o texto todo. Mas Paulo vai dizer que ele teve um sofrimento, veja lá, no versículo 8, ele vai dar um exemplo de sofrimento que ele passou. Ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas, o quê? Forças. Eu não poderia suportar aquela tribulação. E ele chega a dizer o que aí? A ponto de desesperarmos até o quê? Na própria vida. Sentou e disse: vou morrer, não tem jeito. Dessa eu não saio. Dessa eu não saio. Mas Paulo vai nos ensinar aí, versículo 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita o quê? Se eu morresse, eu estava tranquilo, porque eu ia o quê? Ser ressuscitado. Mas ele vai colocar uma coisa maravilhosa, eu quero que você grave esse versículo aí. Porque Paulo vai usar o verbo livrar nos 3 tempos: passado, presente e futuro. O que ele diz aí? O qual nos livrou. Passado. Nos livrou. E diz o quê? E livrará no futuro de tão grande morte. E grande aqui, ele está falando da segunda morte. Porque a primeira morte é um piscar de olhos. Mas a segunda morte é uma morte o quê? Eterna. E ele já nos livrou, nos dando a redenção, nos livrará da grande morte. E ele diz assim, aí no texto: em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos no presente. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Ele nos livrou, ele nos livra e ele nos livrará. Mas uma coisa boa, para terminar, aqui, é que tribulação, né, quando ela traz alguns benefícios. Versículo 11. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso o quê? Você já pensou um negócio extraordinário? É que a força motivadora da oração do crente é a tribulação. Se você não tivesse problema, você não orava. Você já tem, não ora, imagine se você não tivesse. Quem nos empurra a orar é o sofrimento, a dificuldade. Quando um crente chega aqui num culto de oração, 6h30 da manhã, nunca veio, eu disse: está com problema. Está com algum problema, e sério.
E sério. Porque se existe uma coisa que nos motiva, e aí Deus coloca a provação justamente para que nós oremos. A gente despreza a oração, a gente despreza o mandamento da oração, a gente despreza o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Aí vem o problema, e aí a gente ora. E Deus sabe mexer no nosso calcanhar de aquilo. Qual é o sofrimento que põe pai e mãe para orar? Sofrimento de filho. Crente avarento. Perde o emprego, começa a perder dinheiro. O bicho ora. Começa a dar dízimo, começa a dar oferta. Né? Faz igual o Jacó. Se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo. É desse jeito. O cara ora. Cada um, Deus vai pegando na curva. Deus vai cercando os nossos caminhos com provações. Você acha que a coisa mais importante da sua vida é ter aquele carro, ter aquele apartamento de luxo, não é isso? Aí Deus manda um câncer para você. Aí você vai avaliar a sua vida e vai descobrir que isso não vale o quê? Nada. 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 Seus valores são completamente mudados quando você passa pelo candinho de Deus. Aquilo que para mim era motivo de honra, diz Paulo agora, é de vergonha. Então Paulo diz, tribulação põe a igreja para orar. Mas o que eu acho maravilhoso é que ele termina aí dizendo, cara, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vocês oraram, Deus me livrou, e Deus então está sendo o quê? Glorificado. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Há um Deus na minha vida, há um Deus na sua vida. Tudo bem? Posso encerrar? Então vamos encerrar com um clamor de consolação. Fica de pé aí, por favor. Quem está precisando de consolação e de encorajamento aqui? 99,99%. Todos nós. Hein? A gente tem vontade de desistir de vez em quando, tem ou não tem? A chapulada que a gente leva. E as encrencas que a gente arruma porque é crente. Era melhor não ser crente. Se eu fosse ateu, eu estava tranquilo. Né? As provações, as perseguições, as lutas que você passa. Por que você passa isso? Sou crente. Aí a gente diz com o Mazaf lá, sabe que vale a pena ser crente? Vale ou não vale? Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, como os teus filhos, clamando por consolação. Senhor, abre as comportas dos céus nessa manhã e derrama sobre a tua igreja consolo sobrenatural. Sara, ó Deus, os corações, sara as mentes, sara as feridas. Ó Deus, se existe alguém aqui que está querendo desistir, desanimar, Pai, levanta essa pessoa nessa manhã, no poder do teu Santo Espírito, Senhor. Se existe alguém, ó Deus, que está abatido, triste, Senhor, só o Senhor pode transformar o nosso pranto em folguedo, a nossa tristeza em alegria. Só o Senhor pode abrir os nossos olhos para nós compreendermos a dimensão da esperança que nós temos. Só o Senhor pode fazer na minha vida, na vida da tua igreja, aquilo que ninguém mais pode fazer na área de conforto, de encorajamento, de ajuda. Então ajuda-nos nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos. Venha nos livrar de todas as tristezas. Venha, ó Deus, fazer com que, em meio a todos os problemas, e nós não queremos uma vida sem problemas, mas nós queremos ter o teu consolo, a tua força, o teu poder, a tua graça, porque é o teu poder que nos sustenta. Então, Pai, aumenta a graça sobre nós nessa manhã, fortalecendo os nossos corações, ajudando-nos, para que nós possamos desfrutar desse consolo que só o Senhor pode nos dar. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me defender, descansando no poder de Deus.
descansando. Deus é nos braços do meu Deus, o seguro, descansando no poder de Deus. Eu queria fazer uma oração. Cadê a Lourdes? Vem cá, Lourdes. Eu liguei que Lourdes é uma mulher de ferro. E ela ficou tristezinha, eu fiquei preocupado com ela. Então eu vou orar por você. Senhor Deus, eu quero orar pela vida da Lourdes. Ela representa, ó Deus, a cada um que nesse momento passa por lutas, por tristezas. E Pai, o Senhor sabe que nós amamos e queremos amar também de coração uns aos outros. Então, traz consolo, traz alegria, traz restauração de esperança para a vida da tua igreja nessa manhã. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.